Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está passando aí por um problema e eu quero explicar bem para vocês sobre isso. Um pouquinho, na verdade, falar um pouco sobre isso, porque até então eu não me posicionei a respeito do Covid-19, tá? Então, quando a gente fala de coronavírus, acho que é importante também a gente ter essa visão de um profissional de educação física, no meu caso ainda, de um professor com doutorado em epidemiologia, e eu quero explicar algumas coisas para vocês com relação ao que está acontecendo, algumas coisas até para não assustar. Então, para isso, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais longo, que eu vou colocar então aqui no meu feed, vai para o IGTV e também para o meu canal no YouTube. Bom, eu quero que você entenda a primeira coisa, o que é pandemia e o que a gente está passando aqui no Brasil, tá? Então, pandemia é quando a gente tem o vírus que está em todo o território mundial. Então, ele está em praticamente todos os continentes e a gente teve aqui, então, no mundo, a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou o vírus, o Covid-19, o coronavírus, como uma pandemia. Isso não quer dizer que o Brasil está tendo uma pandemia de coronavírus, tá? Isso quer dizer que no mundo a gente tem uma pandemia, mas que no Brasil ele ainda nem pode ser considerado uma epidemia, tá? Ele é um surto em alguns locais. É tanto que no Brasil como um todo nós temos hoje, acabou de ser falado inclusive no momento que eu estou fazendo esse vídeo, 234 casos confirmados de Covid-19. Então isso não caracteriza-se nem como uma epidemia. Então se acalmem, é porque o termo pandemia assusta, mas não quer dizer que a gente está com uma pandemia e que aqui no Brasil a gente tem uma epidemia. Ainda não é. E é aí que tá. E eu trouxe algumas coisas que eu vou dar uma buscada aqui, tá? Vou dar uma pescada só para trazer para vocês. Primeiro que pela primeira vez o Brasil está tentando prevenir ao invés de remediar. Isso é algo que a gente nunca faz, né? Normalmente no Brasil a gente espera acontecer para a gente começar a prevenir. Então, por isso que a gente está assustando, porque essas medidas que o Brasil está tomando é para reduzir a chance de termos uma epidemia. Entenda então, nós não estamos em epidemia de coronavírus. A gente tem uma pandemia mundial e, obviamente, o Brasil já começa a prevenir para que a gente não chegue nem a ter uma epidemia. Eu ainda coloco que a gente precisa entender que o vírus já circula aqui. Não tem jeito. A chance de a gente ser contaminado, ela é real. E essas medidas que o governo está tomando, que o Ministério da Saúde está tomando, é na verdade para que a gente não seja contaminado todos ao mesmo tempo. Porque isso só vai sobrecarregar o sistema de saúde, tá? Então, por ser algo novo, ou seja, essa ação de todo o Ministério da Saúde, de todos os governos e tal, isso vem assustando a população. Não precisa assustar. Nós estamos passando por uma pandemia mundial, mas que no Brasil ainda não pode ser considerado nenhuma epidemia, tá? Então assim, muitos estão assustados, mas a gente não existe essa necessidade e é bom lembrar que 81% das pessoas que vão ser contaminadas pelo Covid-19 vão sentir apenas um resfriado e que não vai ter necessidade de ir para o hospital. Bom, falando em hospital, eu quero deixar claro uma coisa. É importante deixar muito claro isso. Você só vai para o hospital se você tiver com febre alta ou com falta de ar. Senão não tem necessidade de você ir para o hospital. Pessoal, a gente não precisa ir para o hospital só para falar que teve coronavírus. Parece que é uma questão de status agora, parem com isso. Então, não é para ir para o hospital se tiver com resfriado, se tiver com uma gripe. É só em caso de febre alta ou em caso de falta de ar, tá? Você não precisa saber. Se isole se você tiver assim, mas eu vou falar mais sobre isso. Por que que você não precisa, né? Porque é uma responsabilidade tua se você for. Porque são nos hospitais que a gente tem as pessoas com maior suscetibilidade. É lá que você pode, inclusive, contaminar outras pessoas que têm um risco maior de mortalidade. É simples, uma pessoa jovem, ela tem 0,2% de letalidade, essa doença está tendo. Então, se você pega a doença, você tem 2 em 1000 a chance de morrer. Agora, idosos, hipertensos, diabéticos, pessoas com imunidade suprimida, pessoas com câncer, por exemplo, pessoas com doenças respiratórias, essas pessoas têm uma chance aumentada, podendo até chegar em 15% na população acima de 80 anos. Se você vai para o hospital, quem está no hospital? Às vezes a pessoa está lá com outra doença, uma doença respiratória que não tem nada a ver com a Covid, e você com a Covid chega lá e transmite para essa pessoa. E você está com um resfriado, então só vá em caso de emergência. E falando nesse susto, né, para a gente fechar esse vídeo, eu não quero me prolongar muito,
Aqui em Salvador, a gente, hoje, o prefeito acabou de passar falando, né, que cinemas, academias, escolas e parques vão ficar fechados por 15 dias. Então, hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo. Quarta-feira, as escolas, o cinema e os parques e as academias vão ficar fechados. Eu vou falar a minha visão agora, tá? Como epidemiologista também. A minha visão é de que é precoce. A gente tem 20 casos no estado, eu vejo como uma atitude precoce. No entanto, não vejo como uma atitude absurdamente errada do prefeito. A busca, na verdade, é para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Então eu ainda coloco aqui, embora a gente eu veja como uma medida precoce, a gente tem só 20 casos no estado, é mais uma medida de prevenção do que uma medida que provoca medo. Entenda, é importante lembrar que esses locais são fechados. Esses locais, as pessoas tocam em coisas que depois você vai tocar. E não necessariamente alguém que está doente vai tocar. Pode ser alguém que não está doente, porque a cepa demora para você ter os sintomas. Então você pode já estar transmitindo a Covid sem ter os sintomas, tá? E que, obviamente, você vai ter um aumento do risco de contaminação nesses locais. Então, eu entendo que é precoce, mas eu entendo o porquê de ter acontecido. Eu quero dizer, por último, que o ideal é a gente continuar seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Ou seja, não é necessário sair comprando máscara, não é necessário você andar de máscara se você não tem os sintomas, tá? É necessário entender uma coisa, nem todo mundo que tiver resfriado, tiver com gripe, vai estar com a Covid. Não é só esse vírus que está circulando no Brasil. Então, não precisa entrar em pânico porque você ficou gripado, tá? Então, não necessariamente vai ser a Covid. É bom lembrar também que a gente precisa manter a distância ao falar, tá? Então, a distância de mais de 1 metro é importante. Parar com ficar dando beijo ao ver, ficar dando abraço, aperto de mão, nada, oi, boa tarde, tudo bem? Então não precisa ficar abraçando agora. É óbvio que precisa lavar as mãos, é óbvio que mesmo que você não esteja com sintomas, utilizar álcool em gel. E quando você utiliza o álcool em gel, a sua mão precisa estar limpa para você utilizar. Então, se a sua mão estiver suja, lave as mãos com sabão, tá? O álcool em gel ele vai ser com as mãos limpas. E para as pessoas que estão sentindo qualquer sinal ou sintoma de gripe, fique em casa. Tá? Evita o contato com outras pessoas, principalmente se essas pessoas forem grupo de risco. Eu tive um resfriado semana passada, eu tenho um tio que tem câncer. Eu não fui visitar ele. Eu passei o meu resfriado, depois que eu passei o meu resfriado, eu visito ele todo final de semana, que eu não viajo. Eu passei o final de semana e aí eu fui visitá-lo. Então, porque ele é um grupo de risco, ele tem mais de 60 anos, ele tem câncer. Então, não visite, obviamente. Esse é um momento que a gente vai levar para a história do nosso país. Guardem bem isso, porque é a primeira vez que o Brasil previne, ao invés de remediar. O Brasil está fazendo com que a doença não tenha um pico, não chegue à epidemia. E é isso que você tem que se orgulhar do país que você vive nesse momento. A gente está buscando formas para que não tenha uma epidemia, tá? Então, vocês podem ter certeza, isso é uma história para o Brasil. Eu espero que o Brasil aprenda com isso, aprenda a prevenir ao invés de remediar. Em outras palavras, porque isso vai impactar menos na nossa saúde. E eu espero que a gente faça isso, a partir de então, com a dengue, com a zika e com a chikungunya. Bom, pessoal, com relação ao exercício físico, a gente sabe que o exercício físico moderado, ele aumenta a imunidade. Agora, parem de acreditar em exercício que previne o Covid-19, alimento que previne o Covid-19, nada previne o Covid-19 se você tiver contato com outra pessoa e a sua imunidade não tiver alta. Então, não esqueça essa história, tá? Não caia nesses charlatões. Cuidado, lave as mãos, fique longe de pessoas que você não precisa ficar e, principalmente, se você tiver qualquer sinal ou sintoma, fique quietinho, isolado, não contamine outra pessoa. Não vamos transformar isso numa epidemia, beleza? Um abraço a todos e obrigado por você estar aqui me ouvindo esse tempo todo. Até mais!